nosso Pai e Senhor da nossa salvação, Deus da nossa vida, em nome de Jesus, nos sentimos muito honrados de estarmos na Tua presença, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não rejeita nenhuma oração, seja de quem for. O Senhor ouve. O Senhor é Deus que atende. É Deus que socorre, que no momento da fraqueza nos fortalece, nos levanta. E esses momentos não são poucos, são muitos. Os momentos de luta, de tribulações, são muitos. Os momentos em que nós somos tentados a duvidar do Senhor, nós precisamos do Teu Espírito para constantemente nos fazer lembrar das Tuas promessas. Que o Senhor não falha, que o Senhor é Deus, que o Senhor se importa com cada um de nós. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, tenha misericórdia de cada um de nós, porque não somos perfeitos. Muitas vezes pensamos o que não deveríamos. Muitas vezes, Pai, somos fracos. Se não fosse assim, não precisaríamos de Ti. Se fôssemos todos fortes, imbatíveis, então para que precisaríamos do Senhor? Para que teríamos que vir aos Teus pés, implorar pelo Teu socorro? Nós queremos que o Senhor venha se manifestar em nossa vida, Pai. Não porque a gente merece, mas porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor prometeu que pela fé o Senhor nos responderia. A Tua palavra diz: o justo viverá pela fé. Então venha sobre nós hoje, Pai. Oh, meu Senhor, venha sobre nós, venha inundar o nosso coração com a Tua presença, venha nos encher de força, de ânimo, de motivação, de alegria, venha nos encher, meu Deus, da Tua luz, para que nunca mais nos sintamos perdidos, desorientados. Encha-nos de Ti agora, Pai, nos visita nesse momento. Fala com a gente, ó Deus. Nos abraça, nos envolve. O Senhor conhece, sabe o que se passa no coração de cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe tudo. Os pensamentos mais ocultos, os sentimentos mais escondidos, aquilo que muitas vezes não temos coragem de expressar em voz alta. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma das nossas dúvidas, cada uma das nossas fraquezas. Então toca nesse coração que chegou aqui talvez aflito, preocupado. Toca nessa pessoa, meu Deus, que de repente está apreensiva por alguma situação, apreensiva por alguma coisa, preocupada. Tira, meu Senhor, essa preocupação e mostra que o Senhor está aqui, que o Senhor está conosco para trazer saúde, para trazer força, restauração, transformação, para ir adiante de nós.
endireitando os nossos caminhos. Aleluia! Oh Espírito Santo, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Fale com Deus, abra o seu coração para Ele. Conte para Ele a sua preocupação, aquilo que te aflige. Pode parecer algo bobo, mas é importante para você, então fale para Ele. Ninguém precisa te escutar, apenas fale de todo o seu coração. Desabafe com Ele agora e deixa Ele te ouvir. Expressa a tua necessidade, expressa, entrega para Ele o teu problema, entrega para Ele a tua dúvida, a tua dor, entrega para Ele agora tudo aquilo que te entristece. Porque quando você entrega, então você lhe dá condições de curar essa dor, de te revelar a verdade, de te iluminar. Então deixa Deus agir, entrega para Ele os seus problemas, entrega para Ele a sua vida. Oh, meu Pai, nós precisamos muito de Ti. Nos fortaleça agora, abençoe essa reunião e fala com a gente, Pai. Ah, meu Deus, sim, fala com a gente. Nos mostra os teus caminhos. Nós agradecemos a Ti e pedimos, abençoe esse culto, os momentos que vamos passar aqui. Fala conosco, segundo a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos ouvir no momento que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, palmas para Jesus, bem forte. Graças a Deus, amém? Pode sentar então. Para você que nos acompanha aí do YouTube, sejam muito bem-vindos aqui ao Igreja Real Oficial. Esse é o nosso culto online. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fique com a gente até o final. Tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Não esqueça de preparar um copinho com um suco de uva, um pedacinho de pão para o momento da Santa Ceia. Aí na sua casa você também vai participar com a gente, ok? Deus abençoe a todos. Vamos então para a mensagem de hoje, né? Uma das questões que tem preocupado muito os cristãos, as pessoas que seguem a Jesus, alguns até novos, convertidos, são as lutas, as tribulações, as dificuldades pelas quais uma pessoa passa na vida. Muita gente acha que quando ela se torna cristã, entrega a vida para Jesus, ela deixa de ser humana. Ela se torna uma super-humana. Então esse super-humano não pode ficar doente. Se ele ficar doente, é porque ele fez alguma coisa errada. Esse super-humano não pode passar por um problema financeiro, porque Deus é com ele, então ele não pode passar por um problema financeiro. Você imagina todas as lutas que os grandes homens de Deus do passado passaram, viveram. Todas as dificuldades que eles sofreram, todas as humilhações, todas as rejeições, os problemas financeiros, problemas de saúde que muitos deles enfrentaram, até mesmo o apóstolo Paulo. Que se de repente hoje eles contassem, chegassem na igreja para contar o testemunho deles, falassem, olha, eu sirvo a Deus, o apóstolo Paulo, eu sirvo a Deus, mas olha, vou dizer uma coisa, fui apedrejado 2 vezes, me maltrataram, me prenderam, me transferiram no navio, o navio afundou. Aí Deus salvou a gente do naufrágio, e estava na ilha, a cobra picou minha mão. O pastor ia falar, pera lá. Isso não é um testemunho, isso é um testemunho. Mas é a realidade. Ele contou a realidade das lutas que ele estava passando como homem de Deus e passando por tudo aquilo.
querendo ensinar que não é porque nós somos de Deus que nós somos super-humanos e isentos de passar pelas lutas da vida. Então muita gente vai dizer, então peraí, então, se eu seguir a Deus eu vou passar pelas mesmas lutas de quem não segue, então qual é a vantagem? A vantagem é o privilégio de antes de entrar na luta, você já ter a garantia da vitória. Então você imagina que você vai entrar numa competição e aí vão dizer para você, olha, essa luta aí é só um protocolo, tá? Vai lá, luta, mas ó, você já ganhou. A gente já acertou tudo aqui, você já ganhou. Isso é a promessa de Deus, mas a pessoa tem que ir, tem que lutar. Isso aconteceu com o rei Josafá. Quando vieram os inimigos contra ele, para desapossar a sua terra, expulsar o seu povo de Judá, e ele não tinha como se defender dos moabitas, dos amonitas, que eram povos muito numerosos e poderosos. Ele recorreu a Deus, ele foi até o profeta, recorreu a Deus, orou e disse, olha, nós não temos força como essa grande multidão, não sabemos o que fazer. Mas, Senhor, em Ti colocamos os nossos olhos. Aí o Espírito Santo veio até o profeta e deu o recado e disse, olha, vocês não precisam ter medo. Porque a peleja não é vossa, é de Deus. Mas o conselho do profeta é, prepara teus soldados e vai para a batalha. Vai encontrar os teus inimigos. Peraí, mas Deus falou que não é para eu, que a vitória ele já deu, então para que eu tenho que levar meus soldados prontos, armados? Não interessa, ele tinha que ir. Não, tranquilo. Então Deus chegou e falou, olha, eu vou lutar por vocês, mas prepara teus soldados e vai todo mundo lá para o monte diante dos inimigos. E ainda sem entender, eles prepararam, foram com seus soldados, com os escudos, com as armas, todos até o monte. Os inimigos estavam no vale, logo depois do monte. Estava tudo lá. Quando chegou ali, eles subiram, olharam, só tinha corpos. Todos os inimigos estavam mortos. Porque se levantou uma desavença ali no meio e começaram a brigar entre si e um começou a matar o outro e eles se ajudaram a se matar. E quando o rei chegou com seu exército, realmente não tinha mais batalha nenhuma, os inimigos estavam todos mortos. Então por que Deus mandou que eles fossem? Primeiro, para que eles vissem a grandeza de Deus. Segundo, para que eles pudessem pegar todas as riquezas dos seus inimigos, que não podia ficar lá, já não era mais de ninguém, e levasse tudo para Israel. Então, o rei ficou mais rico, o seu povo ficou mais rico, com todos os despojos daquela batalha que eles não pelejaram. Deus pelejou, mas eles tinham que marcar a posição. Eles tinham que tomar posição de guerra. E é isso que Deus quer que a gente faça. As lutas, elas vão se apresentar e a gente não pode se omitir diante dela. Mas o privilégio de seguir a Jesus é você ter a garantia que em todas as batalhas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Amém? Então, quero ler com vocês aqui 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. A gente vai ler completo aqui. E o versículo que mais interessa para a gente vai ser o versículo 13. Vamos ler então os 13 versículos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, falando dos antepassados deles, de Israel.
quando saíam do Egito. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então vamos lá. Todos, quando saíram do Egito, receberam as mesmas oportunidades. É isso que ele está falando. Todos beberam da mesma fonte de água, todos comeram da mesma fonte de comida, todos tiveram as mesmas oportunidades. Mas todos aproveitaram? É aí que ele começa. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui, no momento em que eles se sentiram confortáveis, depois da libertação, sentiram-se bem, não estavam mais levando chicotadas dos egípcios, eles simplesmente se entregaram à dissolução, às suas diversões. Eles se esqueceram de melhorar a sua relação com Deus, de desenvolver a sua fé, a sua confiança. Na cabeça deles, acabou. Toda a luta acabou. Só que não. Eles ainda estavam no deserto. Ainda haviam muitos perigos. Porque quando uma pessoa é escrava, ela tinha, no caso era escrava, ela tinha o seu tutor, o seu amo, o seu tutor. Ela sabia o que esperar dele. Mas quando a pessoa se torna livre, tudo para ela vai ser novo. E muitos não estão preparados para aquela liberdade. Você sabe que no passado, muitos escravos que eram libertos, eles retornavam, porque eles não sabiam o que fazer com a sua liberdade. Eles eram maltratados, eles apanhavam, eles eram humilhados, mas eles tinham a ração diária, eles tinham a comida, eles tinham onde dormir, eles tinham o conhecido, era o que eles conheciam. A liberdade é o desconhecido. A liberdade, ela é boa, é maravilhosa, mas é desafiadora. É o exemplo da pessoa que é empregada, que é CLT, que recebe o seu salário todo mês, ela sabe que vai receber. Seu salário vai cair na conta direitinho, ela vai ter as suas férias, ela sabe que tem o seu FGTS, ela tem a sua folga, tudo tem que ser respeitado. Ai do patrão se não respeitar. Aí a pessoa diz, não, vou abrir meu próprio negócio. Eu quero ser cabeça, vou abrir meu próprio negócio. Beleza. Esqueça das férias, esqueça do FGTS, esqueça de qualquer direito trabalhista, não tem mais. Ah, não, mas é 8 horas diárias. Não, não é 8 horas diárias, não. Ele vai trabalhar quando ele está ali e ele continua trabalhando quando ele não está ali. É mais desafiador essa liberdade. Ela é muito melhor? É muito melhor. Só que o preço por ela é muito mais alto. Você está entendendo? Porque a pessoa é ela que vai se limitar. Ninguém vai colocar limite nessa pessoa que é livre. Somente ela. Ela é que vai ficar se limitando com... Ou ela deixou de aprender, ou deixou de conhecer algo novo, ou deixou de tentar algo novo. E a própria pessoa se limita. O empregado não. Ele já é limitado pela CLT.
É aquilo ali, ele vai receber aquilo ali, é aquilo ali e ponto. E acabou. Então, eles aqui não entendiam, eles estavam livres. Só que a liberdade, ela ia trazer outros desafios, outros inimigos pelo deserto, eles iam encontrar muitas coisas. Então, em lugar deles se fortalecerem para isso, se prepararem para isso, eles foram se divertir e se tornaram libertinos. E foi por isso que houve a necessidade dos 10 mandamentos e das leis que Moisés trouxe para poder controlar a libertinagem do povo, porque o povo estava louco, estava sem freio. Imagina um povo que tinha que seguir a lei e a regra de um lugar onde eles moravam, agora eles saíram, não tem mais lei, não tem mais regra, não tem mais que obedecer ninguém, não tem mais que fazer nada para ninguém. Eles faziam qualquer coisa, eles estavam loucos, embriagados com aquela liberdade. Por isso que Deus chamou Moisés e falou, ó, cara, vamos fazer uma constituição para esse pessoal aí, vamos fazer um conjunto de leis, porque vai ficar assim, ó, um vai roubar a ovelha do outro, o outro vai ficar com raiva e vai matar o cara. Vai ser tudo desproporcional. Um vai pisar no calo, vai xingar a mãe, e o outro vai matar porque xingou a mãe. Não tinha controle, não tinha lei, cada um fazia o que dava na cabeça. Eles não sabiam como lidar com isso. E a primeira coisa que eles fizeram na sua libertação, na sua liberdade, foi fazer um bezerro de ouro. E fazer sacrifícios para o bezerro e dizer, eis aí o Deus que nos tirou do Egito. Porque eles estavam acostumados lá no Egito que os deuses tinham forma, tinham cara, tinham... Então eles queriam ter um Deus também que tivesse cara. E eles fizeram isso. Então ele está falando aqui, não sejam idólatras, como eles foram. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000. Não ponhamos à prova o Senhor, quer dizer, não tente a Deus. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Quer dizer, ele está dizendo, não é que isso vai acontecer com a gente agora. Ele está explicando, essas coisas foram deixadas, registradas como exemplos para você entender quais são os princípios que agradam a Deus. Não significa que Deus vai mandar uma serpente para te morder, que você vai morrer se fizer uma coisa errada. É isso que ele está falando. Mas é para você entender aquilo que agrada a Deus e o que não. Como exemplos. E foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então vamos lá. Primeiro, ele diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Nós nunca devemos julgar as outras pessoas pelo que elas fazem, pelos atos, pelas palavras que elas dizem, de repente em algum momento que ela está vivendo. Jamais podemos julgar uma pessoa que talvez por algum motivo ela se afastou de uma igreja, se afastou de um ministério, se afastou de algum lugar. Nunca podemos julgar alguém que era um pastor e agora não é mais, ou que era um obreiro de uma igreja e já não é mais. Porque nós não estamos e nunca estivemos na pele daquela pessoa. Ninguém tem condições de julgar a outro e dizer,
você é fraco, ou você não tem fé. Talvez porque a pessoa diz, eu não entendo, a minha vida não está mudando, não sei. É porque você não tem fé. Porque como é que a vida do outro mudou? Ah, não, mas eu estou doente, eu estou aqui lutando. Não, então você não tem fé, porque o outro foi curado, então você não tem fé. São coisas que muitas vezes nós ouvimos em tom de julgamento. Muitos que estão de pé, em lugar de estender a mão e ter paciência e compreensão, empurram a pessoa mais para baixo e a fazem sentir-se pior do que ela já está se sentindo. Justamente pelo fato de aquelas pessoas não terem vivido, não terem passado o que essa está passando. E essa é a razão pela qual a gente passa por lutas, por dificuldades na vida, por tentações, por provações, para criar em nós uma empatia. Para criar em você uma empatia. Uma compreensão. Veja como Jesus foi compreensivo com aquela mulher caída, aquela mulher adúltera. Todos estavam julgando a mulher, inclusive o marido, e dizendo ela tem que ser apedrejada, tem que morrer, aquela turba inteira com sede de sangue. E sabe o que é interessante? Os homens adúlteros não eram apedrejados. A mulher que era. Quando trouxeram o caso para Jesus, disseram, a lei mandou, a lei diz que ela tem que morrer. Mas Jesus olhou e falou assim, mas essa lei não está certa. Mas como é que eu vou falar agora? Se eu disser que a lei não está certa, eles vão me prender? Que eles levaram a mulher para isso, para poder prender Jesus. Dizer que ele era fora da lei. E agora? Ainda ele não achando essa lei justa, exagerada, ele não podia falar nada. Então o que ele disse? Olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra aí. Aí um por um foi largando as pedrinhas, acusados pela sua própria consciência. Aquela provação que essa mulher estava passando, aquela situação que ela estava passando, quem a colocou nessa situação? Ela mesma. Ela mesma. Quando decidiu trair o marido. Mas por que ela fez isso? Como era a vida dessa mulher? Entre quatro paredes. Como esse marido tratava essa mulher? Ela tinha carinho, amor, atenção, respeito, provisão? Ou ela era maltratada, era tratada em casa como uma faxineira, como uma escrava, e tinha uma carência e passou por uma fraqueza, teve um momento de fraqueza? Então todo mundo julgou o momento de fraqueza, todo mundo julgou o erro daquela mulher, todo mundo julgou o ato dela. E Jesus olhou todo o contexto da história daquela mulher e falou, não. Teve várias situações que levaram essa mulher, que culminaram nesse pecado, nesse erro. Então depois que todos largaram as pedras, Jesus olhou, ficaram sozinhos, ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou em volta e disse, Senhor, ninguém me acusa, não tem mais ninguém. Ele disse, olha, eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Não faz isso de novo. Agora eu estou aqui para livrar a tua cabeça, mas em outra oportunidade pode ser que eu não esteja. Então não faça de novo. Esse não fazer de novo aprenda com esse exemplo.
Então, como diz o apóstolo Paulo, nenhuma tentação vem se não for humana. Todas as tentações, elas têm uma raiz humana. Essa mulher, ela se colocou naquela situação. E muitas das nossas tentações, das nossas provações, elas vêm por conta das nossas escolhas. Algumas escolhas ruins e algumas escolhas boas também. Ué, mas se eu fizer uma boa escolha na vida, eu também vou passar por uma tribulação? Ah, com certeza. Com certeza. Porque muita gente vai ser contrária a essa boa escolha que você fez e vão tentar de tudo para te destruir, para tirar você do caminho. Então não há tentação que não seja humana. Não é Deus que manda. É coisa da vida. As lutas fazem parte da vida. Não importa a escolha que você fizer, boa ou ruim, as provas, as lutas, elas virão para todos. Mas ele diz aqui, mas também, não apenas a luta, mas ele fala assim, com a luta, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quer dizer, sabe aquela hora que você fala assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não, aguenta sim. Você aguenta. É só você investir na sua mente. Você tem que investir no conhecimento, tem que investir na sua relação com Deus, você tem que investir na sua tranquilidade, você tem que investir em você. Se fortalecer e se preparar. Você é uma pessoa de Deus, nenhuma prova, nenhuma tentação, nenhuma luta vai ser para te destruir. Ela vai vir para te preparar, para te deixar mais forte. Todos nós que hoje somos mais fortes, o que nos tornou mais fortes? Toda a bronca que a gente teve que resolver na vida. Toda a luta que a gente teve que encarar, e não dava para chamar papai e mamãe para socorrer a gente. E não dava para chamar o amigo fulano, beltrano para ajudar a gente. A gente teve que arregaçar a manga e meter a cara e aguentar e lidar com o nosso sentimento, lidar com as nossas emoções. A gente teve que lidar com tudo. Quando cada pedacinho da pessoa dizia desiste, não adianta, acabou, e a pessoa, ela podia aceitar esse pensamento, mas ela dizia não, eu não posso. Eu não posso me entregar, eu não posso me render, eu não posso. E às vezes a pessoa fala, tem gente que depende de mim, eu não posso, eu tenho que aguentar. E sabe o que aconteceu? A pessoa venceu. A pessoa superou. E se tornou mais experiente, mais forte, mais capacitada, mais preparada. E aí surgem outras lutas, e outros ficam assim, meu Deus, e agora? E ela diz, vamos em frente, faz parte. Vai dar certo. Por quê? Porque ela já passou por aquilo, e ela sabe, passou por coisa pior e venceu. Ela diz, não, vai dar certo. Vai dar certo. Por isso, Deus permite as lutas. Por isso ele permite. Mas aí, ele fala, não mais do que possa suportar, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aí ele vai e dá o livramento. Como eu falei de Josafá, vou dar mais 2 exemplos. Depois, você lê a Bíblia em Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6. No capítulo 3, fala dos amigos de Daniel, que por causa da sua boa escolha, a história conta que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro imensa, e ele deu a ordem de que todos os povos que viviam em Babilônia, quando eles ouvissem o som dos instrumentos de músicas,
tocados pelos sacerdotes, todo mundo tinha que parar onde estava e tinha que reverenciar aquela estátua. E isso começou, e se tornou lei. E ele disse: quem não fizer vai ser jogado na fornalha de fogo. E vai morrer queimado. Você e a sua família vai ser queimado. Ali tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Quando todo mundo reverenciava a imagem, eles ficavam de pé. Eles diziam: não vou, não acredito nisso. Não vou fazer só porque todo mundo está fazendo. Com certeza alguém chegou até eles e falou assim: rapaz, você está louco. Daqui a pouco vão prender vocês vão morrer queimados, vão jogar vocês lá, vocês vão servir de exemplo para todo mundo, vocês vão ser boi de piranha. Aguenta aí, não precisa fazer de coração. Vai, se prostra aí, mas não precisa ser de coração. Faz assim só para aparentar. Eles disseram: não vou fazer. Não acredito nisso. Vou fazer para agradar os outros? Não. E eles não se prostravam, os caras cascudos. Foram denunciados, foram presos. O rei falou: e aí, vocês vão se prostrar ou não? Eles disseram: ó, não. Ó, vocês vão ser queimados vivos. Ó, falou assim: ó, se o Deus que a gente serve quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, então a gente vai morrer. Mas o senhor saiba que a gente vai morrer pelo que a gente acredita. Ele não vai se dobrar para a imagem do senhor. O rei mandou acender a fogueira 7 vezes mais, para ver se eles mudavam de ideia. E eles ficaram lá, irredutíveis. Foi a escolha deles. Aí todo mundo fica pensando: não, vai acontecer alguma coisa, o rei vai morrer, vai descer um anjo ali com uma espada e vai matar todo mundo e vai livrar os 3. Nada! O rei mandou pegar os 3 amarrados, amarra todo mundo e joga na fornalha. Os soldados pegaram os 3 e bum, jogaram na fornalha. A coisa estava tão braba que os soldados que jogaram eles morreram queimados. De tão forte que estava o fogo. E foram jogados. Dali um tempo, o rei chama os conselheiros e fala assim: vem cá, a gente não jogou 3 caras lá dentro? Sim, jogamos. Mas como é que eu estou vendo 4 caras caminhando lá, passeando, trocando o assunto lá, conversando dentro do fogo e não está acontecendo nada com eles? Jogaram 3, tinham 4 conversando ali, trocando ideia. Aí o rei falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, saia do fogo. Aí os 3 saíram. Quando saíram, todo mundo olhou intactos. Não tinha nenhum cabelo chamuscado. Não tinha cheiro de fogo. Não tinha nada. Aí o rei mudou o decreto e falou assim: qualquer um que falar mal desse Deus aí, a sua casa vai ser destruída, vai ser transformada em escombro, a sua família, ele vai morrer. Não fale mais desse Deus, porque não há Deus que possa livrar como esse. A escolha deles fez eles passarem por uma situação tão difícil que para todo mundo era a morte. Mas o que o apóstolo Paulo disse? Que Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Mas junto com a tentação, ele vai prover o livramento. E ali serviu de exemplo para todo mundo. E todo mundo falou: nossa, o Deus desses caras é muito forte. Não fala nada do Deus desses caras. Você pode ter o teu Deus, mas não fala mal do Deus deles, não. Porque esse Deus livra. Eles mudaram a lei do país. E todos os outros judeus que se prostravam para aquela imagem com medo de morrer foram beneficiados pela fé e pela coragem desses 3. E eles não fizeram uma escolha ruim, fizeram uma escolha boa. Mas foram para a fornalha. E no 6, no Daniel 6, foi o próprio Daniel. Daniel era um cara inteligente, era um cara nobre, gentil, respeitador, era um cara que resolvia todos os problemas da Babilônia, era tipo um contador, entendeu? Ele levava todas as contas, tudo direitinho, e ele foi colocado como presidente de Babilônia. Tinha 3 presidentes, ele era o principal.
Então os outros, com inveja, chegaram no rei e disseram: rei, o senhor é muito bom, o senhor é um grande rei. Vamos fazer uma coisa, ó, vamos fazer um decreto aqui para honrar o senhor, porque o senhor é um rei tão bom. Faça um decreto que no prazo de 30 dias ninguém possa fazer pedido para outra pessoa senão para o senhor. Ninguém mais vai pedir para nenhum Deus, vai pedir para o amigo, qualquer coisa que precisar, só vai pedir para o senhor, só o senhor. Por 30 dias. Por que eles fizeram essa lei? Porque Daniel era um cara de oração. Então, todo santo dia, Daniel ia para a janela do quarto dele, abria a janela e orava a Deus, virado para Jerusalém, orando por Israel. Todo dia, 3 vezes por dia, o cara orava. Todo mundo já sabia a rotina de Daniel. E disseram: esse cara, ele é tão religioso, ele é tão fiel, tal. Ele não vai parar de fazer isso. E a lei dizia que quem fizesse qualquer pedido, fosse para Deus ou para qualquer um, ia ser jogado na cova dos leões, para ser devorado pelos leões. Quando Daniel soube do decreto, o que ele fez? Subiu no quarto dele, abriu a janela, de peito aberto, e falou: meu Deus, e começou a orar, normal. E já estava o pessoal de tocaia perto da casa dele, olhando para ver o que ele ia fazer. Na hora, entregaram Daniel. Daniel não podia, de repente, falar assim: são só 30 dias o decreto, 30 dias sem orar, 30 dias sem ir à igreja, 30 dias, mas só 30 dias, só para evitar problema. Ele disse: não. Eu tenho aqui um pacto, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E esse é o ponto. Quando a gente tem um propósito, tem um pacto, tem uma missão, a gente não para. A gente segue aquele propósito. A gente vai em frente naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita. Não faz nenhuma pausa naquilo ali. E Daniel disse: eu não vou parar. Foi uma escolha que ele fez. Ele arriscou o pescoço. Foi denunciado. Tinha um decreto. Era lei. Nem o próprio rei podia ir contra o decreto. Se o rei fosse contra o seu próprio decreto, ele ia ser desmoralizado. Aí ia se levantar um monte de problema lá dentro do reino, conspiração, podiam até matar o rei, como faziam. Tinha muitas conspirações que matavam os reis, envenenados e tudo. Então ele tinha que manter o respeito dele. Mas o rei gostava de Daniel. Então o que esse rei fez? Ele foi pegar todos os livros, todas as leis, mandou os conselheiros procurarem alguma brecha para livrar Daniel da cova dos leões. Ele não achou. A coisa estava bem amarrada mesmo, a lei. Não tinha como livrar Daniel. Aí o rei disse: olha, Daniel, não pude fazer nada por você. Que o teu Deus, a quem você constantemente serve, que ele te livre, porque não posso fazer nada por você. É como eu falei, às vezes a gente passa por situações que, por mais que tenham pessoas que queiram te ajudar, elas não te ajudam, ou elas não podem te ajudar naquele momento. E você tem que se virar e tem que confiar em Deus. E viver pela tua fé. Daniel foi jogado na cova dos leões. Fecharam a cova com uma pedra e o rei colocou o carimbo com o anel dele para proibir qualquer um de abrir aquilo ali e soltar ele. Daniel ficou a noite inteira sozinho com os leões famintos. No dia seguinte de manhã veio o rei desesperado, lá triste. Falou: agora tira a pedra. E olhou lá para dentro e disse: Daniel, será que esse Deus a quem você serve pôde te livrar dos leões? E o rei ali triste. Aí saiu uma voz lá de dentro: salve, rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, porque ele viu inocência em mim. Então, mais uma vez, Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões. Ele não livrou. Então Deus não livra dos leões, da cova dos leões. Ele livra na cova dos leões. Ele não livra do fogo, ele livra no fogo.
Ele não te livra da prova, ele te livra na prova. Ele não te livra da luta, ele te livra na luta. Coloca isso no seu coração. Guarda isso na tua mente. Porque Deus sempre vai prover para todos nós um livramento. Ainda naquele momento que parece que não dá mais, que não tem mais jeito, acabou. Não. Deus vai prover um livramento ali. E a sua vitória, ela vai servir de exemplo para muitos outros. A sua vitória vai servir de testemunho para muitos outros. Então, não tenha medo da luta quando ela se apresentar. Não tenha medo do problema quando ele vier. Que venha! Que venha, não é como dizem, pode vir quente que eu estou fervendo. Que venha! O diabo ameaça, ele se levanta para impedir você de concretizar seus planos, seus projetos. E você fala, não interessa, vai cair. Vai cair. Por quê? Porque eu sou de Deus. É assim que você tem que falar. Porque Deus é comigo. Eu vou vencer, vai dar certo, vai arrebentar, eu vou vencer e acabou. É essa fé que ele quer ver em você. Foi essa fé que ele encontrou em Josafá, foi essa fé que ele encontrou em Daniel, em Sadraque, Mesaque e Abednego. É essa fé que ele quer encontrar em cada um de nós. Então ele está deixando claro. A luta é humana. É fruto das nossas escolhas. Escolhas boas ou ruins vão trazer lutas iguais. Escolhas ruins, você não vai ter livramento. Agora, quando você passar por uma luta, por ter feito uma boa escolha, se prepare, porque alguma coisa boa vai vir junto com ela. Igual o exemplo que eu falei de Josafá, que os inimigos vieram e eles trouxeram algo muito bom para Josafá, que foram todas as suas riquezas e todas as riquezas que esses inimigos eles vinham saqueando vários povoados. Eles iam em cada povoado e eles saqueavam todo o ouro, prata, dinheiro, animais, eles saqueavam tudo. Então eles já vinham passando por vários lugares, eles tinham muita coisa. E tudo que eles trouxeram ficou para Josafá. Porque ali acabou Moabita, Amonita, ali acabou tudo. E todas as riquezas ficaram para Josafá. Então, às vezes, aquilo que você pensa que é para te destruir, na verdade, é para te enriquecer mais ainda. É para te abençoar mais ainda. Então, se prepare. Seja fiel a Deus. Mantenha sempre os seus princípios, os melhores valores, a obediência a Deus. Não fuja do seu propósito. Não pense besteira, não fale besteira. Os pensamentos vão vir na sua cabeça, rebata esses pensamentos ruins imediatamente. Fala, não, está repreendido, está amarrado isso daqui, eu não aceito esse tipo de pensamento, não. Ah, mas isso aí vai te atrasar, mas isso aqui vai te amarrar. Você fala, não vai não. Não vai porque Deus é comigo, porque Ele prometeu que Ele é comigo, eu ando na presença dEle, vai dar certo e pronto. Eu sou fiel a Deus, vai dar certo. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou lutando, eu estou me esforçando. Eu não estou só dizendo, Deus é comigo, Deus me abençoa, mas eu vou ficar de braço cruzado. Não. Eu estou fazendo a minha parte, estou ralando, estou trabalhando, estou fazendo o que eu tenho que fazer, o que eu sei que eu tenho que fazer, e estou confiando em Deus, e vai dar certo. Pronto. E o resultado? Vai dar certo. Deus vai te abençoar. Amém? Quem pegou o Espírito? Pegou o Espírito? Amém. Então, pode se preparar, que nenhuma luta é mais do que você pode suportar. Amém? Fique de pé, então. Vamos preparar aqui a nossa Santa Ceia e buscar o fortalecimento de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora e abra o seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, essa mensagem que nós ouvimos hoje, ela é para todos nós. É para a gente que está aqui pregando, é para os ouvintes, para os que estão aqui presentes, os que estão vendo lá do outro lado.
É para todos. Para todos. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça. E através dessa Santa Ceia, nós sejamos renovados na nossa fé. Aqueles que estavam tristes, abatidos, preocupados, que eles sejam reanimados pelo Senhor, para a honra, para a glória e louvor do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Vamos entender isso daqui. Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava para sair, Deus mandou que eles celebrassem a Páscoa. Mandou que eles sacrificassem um cordeiro e que eles preparassem a Páscoa com ervas amargas e com pães sem levadura, pães sem fermento. Qual é o sentido disso? O sentido das ervas amargas era para eles se lembrarem da escravidão, para eles nunca esquecerem de onde eles vieram, o que aconteceu e como eles sofreram, para reviver aquele momento. E todos os anos eles tinham que comer as ervas amargas. O pão sem fermento, por que eles fizeram sem fermento? Eles não comiam pão com fermento? Comiam. Muita gente pode falar, mas Deus ordenou que o pão fosse sem fermento, porque o fermento representa o pecado. Há alguns exemplos que sim. Não era proibido o pão com fermento, mas porque eles estavam apressados e não dava tempo de fermentar o pão, de fazer as bolhas, o pão inchar. Eles tinham que fazer o pão do jeito que estava, porque ele já estava indo embora. Então, por causa da pressa, o pão era sem fermento. E o cordeiro representava o sacrifício. O próprio Senhor Jesus era um exemplo do que iria se manifestar no futuro. Jesus ia ser sacrificado como cordeiro para nos salvar. Só que o cordeiro por si só, o sacrifício por si só, não tinha condições de livrar o povo de Israel daquela morte que ia acontecer naquela madrugada. Lembra que o espírito destruidor ia passar matando os primogênitos? Só o sacrifício do cordeiro não era suficiente para salvar todo mundo. Eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte visse a marca do sangue, não entrasse naquela casa. Muitas pessoas, elas olham o sacrifício de Jesus e falam, olha, por causa do sacrifício de Jesus, todos somos salvos. Não, nem o sacrifício de Jesus pode salvar a todos. Apenas aqueles que aceitam na sua vida a marca de Jesus. Por isso que para o cristão, as ervas amargas foram substituídas pelo vinho. Onde agora a gente não lembra mais da dor da escravidão, como se por causa daquilo Deus nos livrou. Não, a gente lembra agora da dor do nosso Senhor, do sacrifício dele por nós. E aceitamos a marca dele em nós. Porque se a pessoa ela é cristã, mas ela não foi marcada por Jesus, ela não tem o sinal da salvação, da fidelidade, da obediência, se aquilo não está dentro dela, porque a marca, ela não é na carne, não é na pele, ela é no coração. Se isso não acontece, então não há salvação. Por mais que Jesus tenha morrido, ainda tem muita gente indo para o inferno. Essa é a realidade. Ele se sacrificou, ele deu a vida para salvar, e ainda assim, muita gente não é salva. Muita gente está indo para o inferno. Porque não aceita a marca do sangue de Jesus, que é o arrependimento, se arrepender dos seus pecados,
crer de todo o coração que Ele é o Salvador, se batizar, se entregar. Então o sentido da Santa Ceia é esse. Ele diz, ó, toma esse sangue para lembrar de mim, do que eu fiz, do meu sacrifício. Do meu sacrifício. Então a ervas amargas foi substituído pelo sangue de Jesus. Por isso que a gente toma a Santa Ceia. Nós que temos a marca de Jesus em nós. Amém? Então agora sim, feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, te exaltamos por esse momento. Por esse alto privilégio de participarmos dessa ceia. Nós temos em nossa mão o pão, que o Senhor disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. E o sangue, o vinho que representa o teu sangue. O Senhor disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Nós queremos sim que seja derramado sobre nós. E não apenas por nós, mas sobre nós. Derrama sobre nós o teu perdão. Derrama sobre nós a remissão. Porque nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez diante de Ti. Nos limpa, Pai. Nos fortalece, nos reanima, nos ergue, nos levanta nesse momento. Nós imploramos a Ti em nome de Jesus. Levante o pão agora. Isso. Porque o Senhor, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele comeu o pão e deu para os seus apóstolos. Senhor, consagre esse pão. Seja ele a tua carne que nos fortalece, que nos reanima, que nos levanta, que nos traz cura para doenças, que nos traz saúde física, espiritual, mental. Traga-nos saúde que nós precisamos, meu Deus, equilíbrio, para que nós possamos estar sempre de pé. Em nome de Jesus, comam todos a carne de Jesus agora. Aleluia. Nos cura, Senhor. Oh, meu Pai, manifesta o teu poder. Traga força, meu Deus. Se essa pessoa está mentalmente cansada, abatida, desanimada, estressada, traga equilíbrio, força, meu Deus. Age em nós pela fé, em nome de Jesus. Levante o cálice agora. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, a morte do Senhor anunciais até que eu venha. Aleluia. Senhor, nós queremos essa redenção. Porque a tua morte foi para nos dar vida. Vida. E a verdadeira vida é a comunhão contigo. É estar contigo, é estar na tua presença. Assim como a morte espiritual é estar longe de ti, separado de ti. Então, Senhor, que cada pessoa, ao beber do teu sangue, seja renovada, fortalecida. Em nome de Jesus, que haja perdão, comunhão, restauração. Bebam todos agora o sangue de Jesus pela fé.
Aleluia. Aleluia. Louve a Deus agora. Adore a Deus. Renda-se a Ele de todo o seu coração. Oh, meu Deus, o Senhor é santo. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é o nosso Salvador. Nessa vida, Pai, já passamos por tantas coisas que nós reconhecemos que se não fosse por Ti, se o Senhor não intervisse em tudo que nós passamos, nós teríamos cometido uma loucura. Muitos de nós, meu Pai. Só o Senhor sabe tudo o que vivemos, tudo o que passamos. E é por isso que nós te louvamos e te adoramos por estarmos de pé, porque pelo Senhor, é por Ti que estamos de pé. Aleluia! Oh, meu Senhor, encha-nos de Ti, encha-nos da Tua presença, nos renova agora. Vem, Espírito Santo, e nos renova. Espírito Santo, nos fortalece agora. Pai, nós agradecemos por esse momento, porque o Senhor nos acende, nos renova, nos aviva. Acende em nós, ó Pai, a chama viva do altar, que o altar esteja dentro de nós, que nós sejamos o Teu altar ardendo continuamente, e que nada, absolutamente, tenha poder para nos tirar da Tua presença, nem as lutas, nem as privações, nem as tribulações, nem as dificuldades, porque nós temos a Tua força em nós. Bendito é o Teu nome, santo, santo é o Teu nome, digno de todo louvor. Obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, obrigado por essa Santa Ceia, por essa comunhão. Nós te agradecemos pelo Teu amor, bendizemos sempre o Teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Bem forte. Bem forte. Graças a Deus. Amém? Amém? É isso. Tem que pedir para Ele te incendiar com a presença do Espírito Santo, te acender. Que às vezes tudo que acontece é para apagar a gente. Não, a gente tem que se fortalecer a cada dia, tá bom? Amém? Amém. Senta só um minutinho então. Bom, nós estamos terminando aqui. Nós estamos terminando o nosso culto online. Para você que nos acompanhou do YouTube, Deus abençoe vocês, principalmente você que ficou até o final, tá? E eu quero convidar você, também os presentes aqui, a se tornar um anjo nessa obra, um anjo patrocinador desse ministério. A sua colaboração é extremamente importante para que nós mantenhamos essa forma independente de levar o Evangelho, de trazer a palavra de Deus. Essa independência, ela precisa ser sustentada para que você siga a palavra de Deus sem aquele viés religioso onde cada um acredita do seu jeito. Então nós trazemos a forma como é. Palavra de Deus límpida, cristalina para você. Então, eu vou deixar aqui embaixo a chave Pix, a agência, a conta do Banco Bradesco, onde você de qualquer lugar do Brasil pode fazer a sua oferta. Eu também quero agradecer a todo mundo que já é um anjo patrocinador dessa obra, que já foi tocado no seu coração para ajudar. Que Deus te prospere. Vocês estão em nossas orações diárias. E eu tenho certeza da retribuição, de como Deus vai te abençoar a cada dia, tá bom? Deus abençoe a todo mundo, tá? Fique sempre com Deus. Fique na fé.